Quando a pessoa pratica musculação e tem o objetivo de emagrecer, é quase certo que em algum momento ela vai se deparar com o tema termogênicos ou medicações para emagrecer, como por exemplo, esses aqui. Mas será que é uma boa ideia seguir por esse caminho? Será que as pessoas que escolhem utilizar essas coisas têm resultados melhores? Ou será que existe um lado obscuro que quase ninguém fala? Bom, na aula de hoje vamos compreender melhor esse assunto, então vamos lá. Seja muito bem-vindo a mais uma aula. Se você não me conhece, meu nome é Rafael Lima e eu sou o fundador da Mentoria Esportiva IST. E nessa aula vamos começar falando dos termogênicos, então vamos lá. Quando o tema são os termogênicos, é bem perceptível um certo padrão de comportamento quando o assunto é a dose utilizada. Uma frase bem popular é a seguinte: ah, essa dose aí nem faz efeito em mim, eu tenho que tomar 2, 3 vezes essa dose para sentir alguma coisa. As pessoas buscam de início o que é mais forte e muitas delas se vangloriam por usar uma dose mais alta. Faz sentido uma pessoa ficar feliz por ter uma baixa sensibilidade a colaterais de anabolizantes. Agora, ter uma baixa sensibilidade quando o tema são os termogênicos não é algo bom. Quando termogênicos estão na pauta, ter uma maior sensibilidade é muito melhor. Por quê? Porque isso significa que o seu corpo vai fazer muito com pouco. Isso significa que os seus receptores estão funcionando muito bem. Se a pessoa precisa de uma dose cada vez mais alta, ao invés de comemorar, ela deveria se questionar: onde é que eu estou errando? Termogênicos ajudam no processo de emagrecimento? A resposta é sim, mas a questão que fica é: como isso acontece? Termogênicos funcionam por mais de uma via, sendo elas aumentando a eficiência mitocondrial, aumentando a lipólise diretamente e a oxidação de gordura, aumentando a produção de calor pelas mitocôndrias e também pelo controle da fome, isso durante o uso. Dificilmente termogênicos como cafeína, chá verde, coisas do tipo vão elevar consideravelmente o gasto energético, diferente dos termogênicos mais potentes, como por exemplo a ECA, que é a junção de efedrina, cafeína e aspirina, os hormônios tiroidianos T3 e T4, DNT, entre outros. Esses sim são um tiro de canhão, são fortes e justamente por isso acabam sendo procurados e utilizados. Mas é importante esclarecer que, quanto mais potente, mais perigoso eles serão no pós-uso. É muito difícil conseguir manter os resultados dos termogênicos quando eles são retirados do contexto, principalmente pela baixa no metabolismo basal que eles causam. É certo que haverá um rebote no pós-uso, e quem usa tem que estar ciente disso e trabalhar para que esse rebote seja o menor possível. Entenda uma coisa: a linha de chegada não é ao final do uso dos termogênicos, mas sim as próximas 4 semanas após o uso, que são as semanas decisivas de controle de rebote, é o período crítico. Nesse período, as calorias devem permanecer baixas e a atividade física de moderada a alta, para que o metabolismo não entre em stand-by e comece a acumular gordura. Os termogênicos são cruciais para emagrecer? E a resposta é não. Na verdade, o que acontece é o seguinte: as pessoas possuem uma certa dependência, a vontade de usar é muito maior do que a necessidade. Isso acontece porque o planejamento dessas pessoas está em frangalhos. Ou seja, a dieta está mal estruturada, o treino não é bom, falta consistência, os cardios são poucos ou são exagerados, e normalmente são as pessoas que querem resultados rápidos. Da mesma forma que anabolizantes não consertam o planejamento ruim, termogênicos não vão remover quilos e quilos de gordura corporal. Uma pessoa saudável e ativa com seus macros ajustados dificilmente precisará de um termogênico, seja ele de qual fonte for. Na verdade, os termogênicos são lapidadores e não construtores. É necessário retirar boa parte, talvez uns 50% de toda a gordura que tem acumulada, com muito suor e trabalho duro, para então começar a cogitar o uso. Bom, isso na teoria, né? Já na prática, poucos fazem isso. Mas o que acontece na prática? Eu vou utilizar um exemplo de um combo que ficou bastante famoso. Por que eu vou fazer isso? Porque eu quero mostrar que não é o termogênico mais forte ou a dose mais alta que vai te ajudar a conquistar o físico que você tanto quer. Existe um preço no final disso. E agora você vai entender o porquê. Vamos lá. Qual é esse combo? É o que eu falei. Efedrina mais cafeína mais aspirina. A pessoa começa com uma dosagem de 110 mg de cafeína, um comprimido de efedra mais a aspirina. Então o peso desce, mas logo para. O que ela faz? A pessoa aumenta a dose para 210 mg de cafeína, então o peso vai descer mais um pouco, mas logo para. Então o que você acha que a pessoa faz? Ela repensa o planejamento, toda a estrutura, o que ela vem fazendo? Não, o que ela faz é o seguinte: ela aumenta a dose para 300 mg de cafeína e aumenta a quantidade de efedrina. Então o peso já não desce mais. E aí algumas pessoas acabam cometendo o erro de continuar aumentando as doses. Veja bem, isso aqui não é um problema da ECA, da efedrina, cafeína e aspirina. Isso aqui é um problema que acontece com qualquer termogênico, com qualquer estimulante. Ele vai funcionar, mas vai funcionar por um tempo. A questão que fica é: por que o peso para de descer? Bom, basicamente porque os receptores ficam saturados e adaptações metabólicas desfavoráveis foram feitas. Ou seja, essas adaptações metabólicas incluem a redução da taxa metabólica, a ineficiência mitocondrial, reduzindo a produção de calor,
Também nós temos a alteração nos hormônios que controlam a saciedade e a homeostase energética. E eu me arrisco a dizer que esse terceiro ponto aqui é o que mais castiga o psicológico. Ok, eu identifiquei que o termogênico é um problema e eu vou parar o uso. Mas por que quando eu paro o uso eu tomo um rebote? Se o termogênico era um problema, por que quando eu paro de usar ele, o problema continua? Na verdade, porque o problema piora. Bom, entenda o seguinte, essas adaptações fisiológicas são adaptações necessárias para a sobrevivência do organismo. São medidas que protegem a rápida perda de reservas energéticas em períodos de restrição calórica. O que importa aqui é que você entenda o seguinte, o seu corpo não está tentando castigar você com esse rebote. A culpa é da pessoa que baixou drasticamente as calorias e agora o corpo está tentando voltar para o estado de homeostase. Percebe a semelhança com a aula de zero carbo? Começou errado, se frustrou e terminou errado, pior do que estava antes? É o mesmo princípio. A diferença é que na dieta de zero carbo é a alimentação que estava errada, é ela que estava extremamente restrita. Bom, agora vamos falar do dark side dessa história, que poucas pessoas comentam. Cuidado para não acabar se tornando um viciado, mas não é viciado em emagrecimento, mas sim viciado nas substâncias que as pessoas escolhem usar. O uso de drogas para emagrecer passou a ser algo banal em minha sociedade atual, algo que deveria ser direcionado para tratamentos específicos e para um grupo mais específico ainda, como por exemplo pessoas com obesidade grau 2, grau 3 ou até mesmo obesidade mórbida, e essas medicações acabavam se tornando as populares drogas de verão. Talvez você chegue nessa parte da aula e pense, nossa, mas eu nunca ouvi falar sobre medicamentos para emagrecer. Se esse é o seu caso, perfeito! Isso significa que você não passou por esse erro e então aproveite enquanto é tempo e nunca passe por ele. Assiste ao final dessa aula só para ter certeza que você nunca vai entrar nesse meio. Bom, mas se você conhece as medicações que eu vou falar aqui, eu vou te mostrar porque o uso delas no longo prazo não acaba sendo muito produtivo. O uso, assim como a facilidade ao acesso a essas drogas, como a popular sibutramina, tem sido cada vez maior. É usado e prescrito sem menor embasamento técnico ou necessidade. Definitivamente não são drogas para perder 10 quilos durante o verão, mas sim para um tratamento de longos períodos e com protocolos rígidos de segurança. Muitos medicamentos utilizados e que acabam ficando populares devido à redução de peso que eles promovem, na verdade possuem um lado obscuro não muito conhecido. Dificilmente alguém lê os rótulos, as pessoas tomam e sequer sabem o que tem lá dentro. É tudo uma questão de funciona ou não funciona. Muitas dessas drogas emagrecedoras são na verdade anfetaminas, como por exemplo a anfepramona, extremamente popular no meio underground e que só perde pela popularização da sibutramina. Nós temos também o femproporex e o manzidol. Infelizmente tem até alguns termogênicos que acabam contendo anfetaminas dentro da sua composição, algo que é ilegal, mas já vi casos assim. Bom, anfepramona, femproporex, manzidol são medicamentos de uma classe chamada anorexígenos. Eles agem diretamente reduzindo o apetite. Apesar da venda ser proibida no Brasil, não é incomum observar uma comercialização no meio underground. Seus efeitos podem transcender a uma catástrofe, já que não melhoram em nada o perfil metabólico, apenas inibem a fome de uma forma muito agressiva. Bom, a retirada desses medicamentos pode trazer graves consequências, como por exemplo, paranoia, tremores, depressão, pânico, irritabilidade e até pensamentos suicidas, fora a abstinência e o reganho de todo o peso perdido durante o uso. Conheço pessoas que acabaram utilizando esses tipos de medicamentos com o objetivo de acelerar um pouco o processo para perder alguns quilos para o verão, e acabaram viciados e dependentes da droga para absolutamente tudo. Basta ter o mínimo de conhecimento de como o mecanismo dessas drogas no geral agem para saber que as alterações são completamente extremistas e antinaturais para o metabolismo, o que faz com que seja impossível manter os efeitos dessas drogas, ou seja, o emagrecimento, por longos períodos. Entenda uma coisa, o colateral de todo medicamento para emagrecer será o rebote. Se você utiliza essas medicações, a minha recomendação é que você repense sobre o assunto, que até mesmo procure um médico para te aconselhar. Se você chegou até essa parte da aula, agradeço imensamente a sua companhia, espero ter contribuído de alguma forma para o seu aprendizado e espero te ver na próxima aula. Forte abraço e te vejo em breve.